mas não podemos, é claro, começar o nosso encontro sem oração. E aí, quando eu me organizava em relação ao encontro de hoje, eu justamente pensei de nós podermos utilizar os salmos para nós podermos rezar. Né? Às vezes a gente não tem esse costume de poder rezar com os salmos. Eu quis recorrer justamente hoje à liturgia do dia, né? Então, eu vou plantar aqui para vocês, para que nós possamos juntos. Opa, plotei, na verdade, a guia que estava errada aqui, mas eu mostro para vocês a que eu quero. Aqui. Aqui está o salmo da liturgia de hoje. E a minha ideia é que nós pudéssemos hoje fazer como oração inicial a recitação desse salmo juntos. Né? O salmo que é tão bonito, ele vai justamente falar um pouco de que o Senhor, de fato, ele é nossa luz e nossa salvação. E de que, de fato, nós queremos esperar nele. Em um mundo muitas vezes tão frio de espiritualidade, que o Cristo é retirado, né, do centro e coloca tantas outras situações, que nós possamos, de fato, confiar no Senhor. Então, vamos juntos começar a nossa formação, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero convidar cada um de vocês a ir da sua casa, embora com o áudio desligado, mas que nós possamos, de modo comunitário, né, juntos enquanto irmãos, que nós possamos recitar esse salmo juntos, né, justamente diante da própria letra que a CMB nos coloca dentro da liturgia. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Vamos rezar juntos mais uma vez o refrão? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, eu passo a condução para Vitor, né, para que a gente não possa perder tempo, porque eu sei que o nosso irmão tem muita coisa para mais uma vez nos ensinar. Né? A última formação dele foi belíssima para quem estava aqui acompanhando, e que a gente possa estar de coração aberto para poder aprender aquilo que ele vai trazer para a gente. Né? Não apenas isso, mas também deixar perguntas aqui no chat, né? No final participarmos da partilha. Então é com você, meu irmão, que Deus te abençoe. Pode ficar à vontade. Tá bom o áudio aí? Sim, sim. Tá saindo bem, tranquilo? Que bom. Então, agradecendo ao Lucas por essa introdução que se deu por meio da oração. Duas orações importantíssimas para a espiritualidade cristã, a começar pelo Pai Nosso, e nós faremos um exercício retomando o Pai Nosso, como foi registrado nas Escrituras, e também como ele chega até os nossos dias. E também o Salmo, né, que revela essa confiança importante, que também é uma expressão importante, por meio da qual a gente se estabelece com Deus, se estabelece através da intimidade com Deus. Então, muito grato ao Lucas por escolher o Pai Nosso e também o Salmo. Eu quero aproveitar o ensejo e já, mais uma vez, desejar uma boa noite a todos e todas. Para quem ainda não me conhece, eu vou fazer uma síntese. Eu me chamo Vitor, eu estou membro do Conselho Diocesano do Laicato da cidade de Palmeira dos Índios, onde eu nasci e estou me criando até os tempos atuais. E também membro da Comissão Regional, junto com todos vocês e todas, Nordeste 2, né, de formação para o Laicato,
comissão essa que é formada pelos estados de Alagoas, eu sei que tem também Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, né? São esses os estados, né? Isso mesmo, irmão. Pronto. E ao citá-los, eu aproveito o ensejo para saudar todos e todas, né? Que são não só de Alagoas, mas também de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Um abraço fraterno para vocês e que sejam todos e todas bem acolhidos. Eu espero que todos estejam bem também, apesar da correria, né? Sei que cada um e cada uma tem a sua rotina, né, por meio da qual vai se estabelecendo, e eu sei que muitas vezes é um desafio a gente parar, né, para se dedicar não só a um espaço de formação, mas a outras coisas, em virtude de uma série de afazeres que a gente tem. Então, eu agradeço a todos que estão emprestando um pouquinho do tempo para a gente conversar a respeito desses temas. É uma satisfação tê-los e tê-las comigo em mais uma noite, como disse o Lucas, onde a gente vai refletir sobre a espiritualidade e a oração com Jesus e a experiência cristã de espiritualidade e oração. Eu quero que tenhamos uma noite leve, certo? Uma noite de reflexão, assim como foi a noite do dia 22. Não quero tomar muito tempo de vocês, porque, assim como eu, todos e todas, eu até falei isso há pouco, estão tomados pelo corre-corre, cansados. Então, nesse sentido, eu quero ser bem objetivo. E quero, na verdade, dialogar com vocês através de histórias, através da partilha sobre as experiências do cotidiano. Eu lembro que nós fizemos esse exercício e ele enriqueceu o nosso espaço de formação, nosso espaço de diálogo. Eu lembro aqui da partilha do Ronaldo, lembro também da partilha da Cida. Achei importantíssimo eles terem se manifestados, né? A gente falava sobre a Santíssima Trindade e os nossos irmãos nos davam exemplos concretos de relação com a Trindade no nosso dia a dia, o que para mim é muito importante. Às vezes a gente tem uma relação não só com a Santíssima Trindade, mas também com as três pessoas, cada uma na sua particularidade, mas ainda é algo muito abstrato, e a gente precisa sair desse campo abstrato e fazer dele um espaço concreto, um espaço que a gente enxergue a Trindade e a relação e comunhão entre as pessoas no nosso dia a dia. Então, já agradeço aqui pela partilha dos dois e também de outros, né, que o Alaek também falou a respeito de como ele elaborava sua formação sobre a Trindade para a juventude, e é isso, meus irmãos, a gente precisa avançar nesse sentido, né? Então, como eu disse, eu sou muito adepto do diálogo, eu sou muito adepto das rodas de conversa, e quero dialogar com vocês através de histórias, através da partilha sobre as experiências, exemplo das parábolas, né? Interessante, Jesus, quando tinha um ensinamento para passar para as pessoas que o acompanhavam, sejam elas discípulos, discípulas, ou até os apoiadores do movimento, né, os simpatizantes, os que se aproximavam de Jesus, que o admiravam, enfim. Jesus escolhia histórias, Jesus contava histórias, escolhendo elementos do cotidiano das pessoas, né? Nenhum elemento que constituía as parábolas de Jesus eram estranhos às pessoas, porque eram elementos que faziam parte do dia a dia delas. Às vezes a gente vai vai elaborar vai produzir uma formação ou algo do tipo, né? Embora não tenham reconhecido isso aqui, é mais um ponto positivo para a nossa comissão, mas às vezes a gente se depara com determinadas produções que são muito abstratas, né? Não alcançam a nossa realidade, não refletem os desafios do nosso cotidiano. A gente precisa avançar mais nesse sentido, né? Então, eu quero dialogar exemplo
de Jesus, né, que dialogava com as pessoas, que usava a realidade delas para contar histórias, trazer lições. Eu lembro também de um livro que eu li, até durante os estudos, um livro que eu descobri em um alfarrábio. Tem umas pérolas que a gente encontra nos alfarrábios, não são publicadas mais, são importantíssimas para a nossa formação. E esse livro é um livro chamado Teologia Pé no Chão. É o título do livro. Teologia Pé no Chão. Um livro escrito por um frei chamado Clodovis Boff. E esse livro fala de relatos do frei em comunidades do Acre na década de 80. E eu lembro que teve uma coisa que eu li nesse livro que me chamou muita atenção, nunca esqueci, olha que faz tempo que eu li. Ele falava nos evangelistas como contadores de histórias. Achei fantástico isso, né? Pessoas que faziam parte de determinadas realidades e elas eram capazes de evangelizar por meio de histórias que faziam parte daquelas realidades. Isso é fantástico. Bom, eu devo destacar que, como disse o Lucas, cada eixo de formação tem suas referências bibliográficas, né, que foram compartilhadas ao longo das atividades. E esse eixo, que é o de espiritualidade, não é diferente. Ele tem também suas referências, como eu até citei na reunião passada, nós discutimos esse assunto com base nas escrituras, né? Eu trouxe passagens bíblicas, até fizemos um exercício de interpretação mais pontual, mais breve, mas finalmente um exercício de interpretação. É um assunto que está baseado também, além de estar baseado nas escrituras, está baseado na tradição e no magistério da igreja, particularmente nos documentos 62 e 105 da CNBB. É um assunto que nós discutimos também com base no catecismo da igreja, né? Você, irmão, que tiver o interesse, eu recomendo que tenha esse interesse de consultar o catecismo e ver os temas ali abordados. Também na patrística, né? Olha só que coisa bacana, né? A gente trouxe elementos da patrística. Eu fui buscar em Santo Agostinho, né? Fui buscar Santo Agostinho lá na antiguidade para nos falar sobre a Trindade, né? Esse assunto, além de estar baseado em todos esses elementos, né, nas escrituras, na tradição, no magistério da igreja, particularmente nos documentos que nós percebemos inseridos no magistério da igreja, também está baseado na produção de teólogos e teólogas que, ao longo da história, se debruçaram sobre esses temas, né, produzindo reflexões muito importantes, reflexões essas que nós aproveitamos. E aí, quando eu falo em teólogos e teólogas, pessoal, eu faço questão de não restringir o conceito à academia, viu? Porque todos nós aqui estamos desempenhando uma função teológica, portanto, nós somos teólogos e teólogas, né? Nós estamos aqui desenvolvendo uma função teológica que reforça o relacionamento entre o ser humano e Deus, então, nós o somos e estamos nos apropriando disso, e é necessário que a gente se aproprie cada vez mais. Na última reunião, nós fomos impulsionados pelas reflexões. Eu estou vendo a Dayana aqui, é a Dayana do Alto da Pedra, né, Dayana? Estou vendo ela aqui, não sei se ela está me ouvindo, mas enfim. Reconheci você, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Então, como eu dizia, na última reunião, nós fomos impulsionados pelas reflexões sobre a comunhão da Santíssima Trindade e os seus reflexos na espiritualidade de Jesus e também na espiritualidade da comunidade cristã. A gente fez um exercício muito importante por meio da teologia, assim como
meus irmãos e minhas irmãs? Através da história. Ou seja, a gente teve ao nosso lado história e teologia caminhando juntas, uma associada à outra, para a gente expressar que o Deus, esse mesmo no qual cremos, revelado por Jesus Cristo, é o Deus da teologia cristã e é o Deus da história do povo cristão. É um Deus que se revela por meio da teologia e se revela também por meio da história. Então, nós fazemos questão de pegar nas mãos das duas, na mão da teologia e na mão da história, combinando uma coisa com a outra, trazendo contribuições uma da outra, para a gente reforçar a nossa fé, para a gente adquirir um conhecimento que nos ajuda nessa messe de cristãos e cristãs em busca do reino, né, o que reforça a grande comunidade eclesial que é a nossa igreja. Então, nesse sentido, ao reconhecermos a revelação de Deus na história, nós estabelecemos com Ele, eu diria, uma relação de espiritualidade encarnada, espiritualidade na carne, espiritualidade concreta. Ou seja, uma relação, eu poderia dizer, que tem a história como ponto de partida e que é assumida como lugar teológico, lugar em que se expressa a relação de intimidade entre Deus e o seu povo. Para o povo cristão, se a história é o seu ponto de partida, e de fato é o seu ponto de partida, a gente precisa destacar também que a eternidade é o nosso ponto de chegada, né? É o nosso ponto, diríamos, de culminância, onde a vida vai assumir a sua dimensão última, né? E no seio celestial, né? Lugar de comunhão total e infinita. Agora, antes da gente chegar à eternidade, antes dessa comunhão celestial, a gente deve passar pela experiência da existência histórica. Mas a gente não deve passar de qualquer modo pela história, a gente não deve passar de qualquer jeito pela história. A gente precisa, na história, desenvolver o melhor que a gente pode em favor da nossa existência. A gente precisa desenvolver o melhor que a gente pode em favor da nossa existência. Para isso, nós temos a espiritualidade, né? Que, como dito anteriormente, eu falava a respeito disso na reunião passada, a espiritualidade cristã não é apenas uma opção pontual que se faz aqui e ali. A espiritualidade cristã é uma condição que se assume. Diferentemente de uma opção pontual, aqui eu desenvolvo espiritualidade, ali eu não desenvolvo espiritualidade, hoje eu vou me dedicar à espiritualidade, mas daqui a pouco eu não vou me dedicar à espiritualidade. Não, espiritualidade cristã não se expressa assim, não. A espiritualidade cristã se expressa como uma condição que a gente assume com a nossa existência, como uma condição que a gente assume no concreto da nossa história, durante esse percurso que a gente faz até quando Deus quiser. Essa é uma espiritualidade que testemunha a espiritualidade de Jesus. E aí, ao fazer isso, a gente assume a espiritualidade de Jesus mesmo. Eu até falava, trazendo um pensador, irmão de caminhada, eu trouxe na reunião passada, na verdade, eu trouxe uma reflexão dele na reunião passada. Tão importante quanto a fé em Jesus é a fé de Jesus. Porque a fé em Jesus, ela nos aproxima de um mistério maior, mas a fé de Jesus nos ajuda a concretizar esse mistério maior, né? E aí eu trago esse exemplo para dizer que quando a gente assume a espiritualidade de Jesus, né? Quando a gente assume a espiritualidade de Jesus, a gente entende que essa espiritualidade está sendo assumida e, junto com ela,
está sendo assumida também a intimidade com Deus. Mas não é uma intimidade assumida assim, num campo abstrato, né, como nós falávamos no início. É uma intimidade assumida nos caminhos da existência. Eu lembro de ter lido algumas coisas a respeito de pensadores que estudaram os caminhos de Jesus, e eles foram importantíssimos no sentido de destacar que a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade dos caminhos. E a gente pode observar isso quando a gente toma as escrituras e percebe que a relação de Jesus com espaços estáticos de religiosidade era muito pontual. Jesus desenvolvia a espiritualidade dele, era nos caminhos mesmo. Enquanto, por exemplo, um fariseu ficava dentro de um templo, falando religiosamente para as pessoas, Jesus ia até as pessoas. Ele fazia diferente. A gente precisa trazer o sentido dessa que é a espiritualidade de Jesus. Não é uma espiritualidade que fica vociferando para as pessoas que a salvação deve ser assumida por meio da crença em Deus e na sua revelação. Essa salvação, ela chega até as pessoas. E foi assim que Jesus desenvolveu a sua espiritualidade. Falando da salvação de Deus por meio de uma revelação que assumia a história das pessoas. Olha que maravilha isso. Olha que sentido grandioso. A gente ter alguém, né, que assume a história humana e leva a revelação até o corpo da pessoa com a qual ele se relaciona. Então, a gente não pode perder de vista esse sentido de espiritualidade que é muito importante. E outra coisa, estou até com um roteirinho aqui para não me perder, em virtude de tanta coisa e vão chegando outras, enfim. Tem sido muito comum, e eu gostaria, quero abordar isso com vocês, tem sido muito comum ao longo da história, e aí eu faço questão de dizer que ao longo da história, para a gente tirar um pouco a carga sobre as nossas costas, né? Porque às vezes é importante a gente dividir a culpa com as pessoas do passado, né? Então, tem sido muito comum, e eu creio que vocês concordem comigo a respeito disso, se não todos, pelo menos uma parte, irmãos e irmãs querendo se desprender do mundo. Como se isso fosse possível, né? Agora, eles querem se desprender do mundo para desenvolver uma experiência espiritual. O pressuposto do desprendimento do mundo é esse. Eu quero me desprender do mundo para desenvolver uma experiência espiritual. Manuela. Oi! Aberta aí o áudio da irmã. Vitor, liga o teu mais uma vez, por favor. Pronto? Joia. Então, como eu dizia, vou retomar, né? Tem sido muito comum, e eu digo isso através da história, né? Irmãos e irmãs querendo se desprender do mundo, né? Para desenvolver uma experiência espiritual. E no tempo de Jesus também era assim. No tempo de Jesus existiam povos tão desprendidos quanto os povos da atualidade, por exemplo. Eu posso trazer aqui, eu falei dos fariseus, né, que eram pessoas que constituíam uma determinada classe religiosa, e para falar sobre os desprendidos do mundo, aqueles que faziam questão de se retirar do mundo como se isso fosse possível, para desenvolver uma experiência espiritual, a gente tem os essênios, né? Os essênios, para quem não conhece, e para quem conhece, eis aí um modesto exemplo para reforçar o conhecimento. Os essênios eram um povo que praticava um modo de espiritualidade desencarnada. Modo esse
por meio do qual se fazia questão de se afastar do mundo para poder se aproximar de Deus. Aí eu lembro de ter lido uns artigos falando sobre algumas escavações. Olha que curioso isso. Sobre escavações arqueológicas, né, recentes, que descobriram um lugar chamado Qumran. Esse lugar fica localizado na Cisjordânia, mais ou menos a 22 quilômetros de Jerusalém. E descobriram que esse lugar era usado como habitação por alguns povos. Entre eles, provavelmente, os essênios. Qumran ainda é um lugar desértico. E a opção de habitar ali, olhem só, a opção de habitar ali pelos povos antigos remetia à crença que Deus viria do deserto. Então, quanto mais próximos do deserto, ou quanto mais eles se estabelecessem no deserto, mais próximos eles estariam de Deus. Mas não bastava só estar no deserto, era preciso, com isso, se afastar dos grandes centros. Por isso que eu falei aqui que Qumran fica a mais ou menos 22 quilômetros de Jerusalém. A gente está falando isso remetendo ao tempo de Jesus. Agora, vamos tentar atualizar essa nossa reflexão, né? Eu quero dizer o seguinte com isso, que tanto para os essênios, né, aquele povo do tempo de Jesus, né, tanto para os essênios de ontem, digamos assim, quanto para alguns dos nossos irmãos e das nossas irmãs de hoje, a verdadeira espiritualidade está localizada na geografia celestial. Ou em alguma geografia que seja semelhante a essa geografia celestial. E quanto mais eles estiverem distantes do mundo, tanto mais santos e santas serão. Estou falando isso com base na experiência que eu tenho, até no seio da diocese da qual eu faço parte. Não sei se isso acontece entre vocês, né? Não sei se isso acontece na diocese de vocês, mas é assim que eu tenho percebido. Agora eu preciso destacar outra coisa em relação a isso. Me desculpem se eu for muito incisivo, talvez um tanto polêmico, mas eu não posso deixar de dizer, a partir desse exemplo, meus irmãos e minhas irmãs, que não foi essa a espiritualidade que Jesus ensinou aos seus discípulos e discípulas. Não foi essa espiritualidade de desprendimento do mundo que Jesus propagou entre os seus, que o acompanharam durante o tempo em que ele esteve com os discípulos e discípulas. A espiritualidade vivida e ensinada por Jesus, ela combina céu e terra. E localiza céu e terra na geografia da existência. Essa espiritualidade de Jesus não se dá na quietude do deserto ou no sossego dos templos. Ela se desenvolve na rotina do dia a dia. Ela se desenvolve nos desafios do cotidiano e nas turbulências da vida. Eis os lugares teológicos nos quais a espiritualidade ensinada por Jesus aos seus se desenvolve. Nas dobras do cotidiano. Então, essa espiritualidade vivida e ensinada por Jesus, vale dizer, levou ele até as últimas consequências. E mesmo nas últimas consequências, Jesus reforça a sua espiritualidade e se utiliza da oração para fortalecer a sua relação de intimidade com Deus. A gente pode, e aqui eu até registrei no meu roteiro,
As passagens que mostram isso para a gente, né? Quando Jesus, em oração, pede a Deus para afastá-lo desse cálice provado na sua existência, mas que fosse feita a vontade de Deus. Está lá em Mateus, trouxe aqui, 26, versículo 39, está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 36, está lá em Lucas, viu, José Lucas, seu xará, capítulo 22, versículo 42. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Olha a espiritualidade de Jesus se desenvolvendo nas dobras do seu cotidiano, nas dobras da sua existência. Às vezes eu leio esses trechos, como já li algumas vezes, e fico sem palavras, tentando me aproximar do que sentiu Jesus numa angústia maior do mundo, né? Porque sabia o que estava à sua espera. E ainda assim, ele reforça a sua espiritualidade, traz um elemento muito importante da sua espiritualidade, que é a oração, e nos desafios da sua vida, ele ora, ele reforça a sua espiritualidade, ele fortalece a sua relação com Deus e encara os desafios que tem pela frente. A gente sabe o desfecho disso, né? Que não é a morte de Jesus, vale ressaltar, a morte é apenas um elemento da sua passagem, mas a ressurreição, né? Então, devo dizer mais uma vez que a espiritualidade vivida e ensinada por Jesus satisfaz as necessidades do espírito e do corpo. Meus irmãos e minhas irmãs, não nos esqueçamos disso. A espiritualidade de Jesus, que se dá por meio de uma experiência concreta com a vida, ela satisfaz as necessidades do espírito e do corpo. Não satisfaz as necessidades de um em detrimento do outro, nem do outro em detrimento de um. Os dois, espírito e corpo, são dois aspectos importantíssimos para a espiritualidade cristã. E aí eu lembro, por exemplo, de uma reunião na qual o Lucas ministrava a formação, e no período final da reunião a gente discutia alguns elementos que tinham feito parte e tinham sido muito bem expostos por ele. E eu lembro que o Ronaldo, não sei se o Ronaldo está aí, trouxe o exemplo do dualismo que existe entre espírito e corpo, né? E, de fato, há um dualismo muito grande, né, que separa um do outro. Não, a espiritualidade cristã combina espírito e corpo. A espiritualidade cristã, meus irmãos e minhas irmãs, a espiritualidade vivida e ensinada por Jesus, ela sacia a fome de Deus e também a fome de justiça. A espiritualidade vivida e ensinada por Jesus, ela sacia a fome de Deus e a fome de justiça. Ela é uma condição, ela é uma condição assumida por Jesus, que faz com que ele recorra a Deus, para chamá-lo de Pai, e em seguida, olha que interessante, uma espiritualidade que faz com que Jesus recorra ao Pai, que é Deus, e em seguida faz com que Jesus peça ao Pai o pão de cada dia. Mas Jesus não só pede o pão, Jesus deixa claro que esse pão que ele pede seja distribuído para todos e todas.
Porque, digo mais uma vez, a espiritualidade vivida por Jesus é uma espiritualidade que satisfaz o espírito e o corpo, que sacia a fome de Deus e a fome de pão. Essa mesma espiritualidade destaca a santidade de Deus e recorre a Ele para que Ele nos perdoe das nossas impurezas, das nossas limitações, que são marcadas pelo pecado de ofender uns aos outros, de sermos indiferentes às suas dores, de tratar uns aos outros com distinção, com preconceito, com arrogância, com prepotência, enfim. Quando a gente cai na tentação de se achar melhor que os outros e mais dignos de ter uma relação íntima com Deus, aí vem mais uma história, né? Os discípulos e as discípulas de Jesus admiravam a espiritualidade de Jesus. E admiravam também o modo como Jesus, para usar até um termo atual, admiravam o modo como Jesus se conectava a Deus, né? Por meio de algo muito estimado por Jesus. E o que era muito estimado por Jesus? A oração. É tanto que o evangelista Lucas, viu, Lucas? Trazendo mais uma vez o seu xará, o evangelista Lucas, ele registra uma passagem, eu registrei também aqui, Lucas 11, do versículo 1 ao versículo 4, onde ele registra um dos discípulos de Jesus perguntando a Jesus, pedindo para que Jesus ensinasse ele a orar. Né? Lembram dessa passagem, né? Que um dos discípulos se aproxima de Jesus e diz, mestre, ensina-nos a orar. E aí, olha como o evangelista registra Jesus respondendo ao discípulo. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair na tentação. Então, está aqui o registro de Lucas, mostrando Jesus ensinando o Pai Nosso a um dos seus discípulos. O evangelista Mateus, por sua vez, ele também registra Jesus ensinando a oração. Só que o evangelista Mateus, ao invés, diferentemente de Lucas, ele amplia as palavras de Jesus, né? E aí ele destaca assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Está lá, para quem estiver anotando, quiser acompanhar depois, Mateus capítulo 6, dos versos de 9 a 13. Então, eu trouxe essas passagens para a gente observar uma coisa. Vejam comigo. Antes de registrar
antes de registrar Jesus ensinando o discípulo a orar, o evangelista Mateus, ele tem o cuidado de registrar Jesus fazendo uma exortação. Está em Mateus capítulo 6, os dois últimos versículos anteriores ao da passagem. Ele diz que é o versículo 7 e 8. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios. Gentios eram os gregos, né, Lucas? Daquele tempo histórico. Porque eles imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe o pedirdes. Olha, meus irmãos, isso nos mostra que é preciso ter consciência a respeito da oração. E também do modo como fazê-la. A gente precisa lembrar que a oração cristã é aquela que nos move para a comunhão com Deus e também a comunhão com os nossos irmãos. No catolicismo, nós temos, vou dizer desse modo, nós temos uma riqueza, né? Nós temos uma riqueza de opções, um grande leque de opções, né, relacionadas às orações, que agrada a muitos, né? E existem até aqueles, como eu, por exemplo, que desenvolvem suas devoções, né, a determinados santos, por meio de orações que foram produzidas até por eles mesmos, ou que foram relacionadas a eles pelos caminhos que fizeram. Agora, deixa eu partilhar com vocês como é que eu desenvolvo essas orações devocionais. Eu desenvolvo assim, vou citar 2 exemplos. Eu sou devoto de São Francisco. Então, eu tenho a oração de São Francisco, eu costumo rezá-la, né? Eu costumo rezar orações específicas, né, franciscanas. Contudo, eu entendo que essa devoção que se dá por meio da oração, ela cumpre a sua função quando ela me aproxima de um mistério muito maior que ela e muito maior do que o santo, né? Que é o mistério da Santíssima Trindade, é o mistério da igreja que assume a vida e reforça aquilo que estava no horizonte de Jesus e deve estar no horizonte dela, que é o reino de Deus. Além de ser devoto de São Francisco, eu também sou devoto de São José. Tenho as minhas orações devocionais a São José. Contudo, do mesmo modo que eu trato as minhas orações devocionais a São Francisco, eu trato as minhas orações devocionais a São José, como aquelas que me sensibilizam e me aproximam de um mistério muito maior do que elas, muito maior do que os próprios santos aos quais eu me referi. E aí, trazendo um exemplo que eu andei refletindo sobre isso, quando preparava o roteiro de hoje, em 1977, um teólogo dominicano chamado Carlos Alberto Libânio Cristo. Carlos Alberto Libânio Cristo, mais conhecido como Frei Beto, lançou um livro publicado por uma editora chamada Civilização Brasileira, chamada Oração na Ação. Oração na Ação, um livro antigo, tem até ele aqui, até separei. Livro de 1977, não sei como vai aparecer aí para vocês, talvez apareça ao contrário. Mas é um livro velhinho, as páginas estão amareladas, não é publicado mais, mas com um conteúdo muito importante em relação à espiritualidade e à oração que se dá por meio da ação, né? E oração e ato de oração que se dá nas dobras do cotidiano, como eu dizia. E aí o Frei registra
entre outras reflexões, aí eu separei uma das reflexões que ele traz nesse livro, que ele diz assim, olha que interessante. A oração cristã não é uma fuga. A oração cristã não é um consolo, não é um deleite, não é uma diversão ou um entorpecente. Ela não pode ser avaliada apenas pelas nossas sensações interiores, e muito menos pelo prazer que dá ao nosso ego. A oração cristã volta-se para os problemas do povo e associa o reconhecimento da santidade de Deus à súplica, que é promessa e projeto. E qual é essa súplica que é promessa e projeto? Venha a nós o vosso reino. A partir dessa citação do Frei, eu entendo que o cristão e a cristã que compreender o sentido do Pai Nosso, o cristão e a cristã que compreender o sentido do Pai Nosso, ele compreendeu o sentido da oração e da espiritualidade de Jesus. Digo de novo, o cristão e a cristã que compreender o sentido do Pai Nosso, não só o sentido, como também os elementos trazidos por Jesus ali, ele compreendeu o sentido da oração e da espiritualidade de Jesus. Ana Maria. Oração e espiritualidade essas profundamente conectadas com a realidade por meio da qual o divino irrompe na nossa existência, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus era um homem muito objetivo. E eu devo dizer a vocês que ao longo dessa nossa trajetória nos falta essa objetividade de Jesus em relação às coisas. É tanto que, imagine esse discípulo, imaginemos nós aqui. Vamos trazer esse discípulo interessado pela oração de Jesus e pelo modo de Jesus orar. Vamos trazer ele para cá, para esse momento. Imagina esse homem perguntando a mim, por exemplo, cristão, católico, Vitor, me ensina a orar? Eu, com um leque de opções, né? De oração. Né? Talvez me faltaria uma certa objetividade para dizer a ele a respeito. Né? Falta de objetividade essa que não faltou a Jesus. Quando o discípulo pergunta a Jesus como orar, Jesus vai de bate e pronto. Quando você for orar, ore assim. E aí, quando Jesus revela a oração que nós conhecemos como o Pai Nosso, você percebe um homem profundamente conectado com a transcendência. Mas também você percebe um homem profundamente conectado com a história. Porque ele fala de pai, né? Com a certeza de tê-lo em intimidade, mas ele fala de pão. Né? E o pão que Jesus se refere é o pão da partilha. É o pão que sacia a fome do corpo. E ao pedir ao Pai esse pão, é a fome de Deus que está sendo saciada também. O que é que está acontecendo com nós hoje em dia? Estamos criticando uma campanha da fraternidade como a campanha da fraternidade da CNBB, que tem o tema fraternidade e fome, por meio da qual a CNBB vem ao nosso encontro falar que mais de 30 milhões de brasileiros passam fome. Né? Metade disso, um terço disso, segundo dados até da Oxfam, que estuda esse processo, né, de insegurança alimentar, estão em situação de miséria. Uma coisa é um pobre, uma coisa é você entrar na casa de um pobre, abrir a geladeira
e não encontrar o alimento que é necessário para ele. Outra coisa é você ir à casa de um miserável que nem geladeira tem para abrir. E existem pessoas que se dizem cristãos e cristãs criticando essa campanha, descendo o cacete na CNBB. Minha gente, que espiritualidade cristã é essa? Como é que a gente diz que, como é que a gente reforça num dado momento que Jesus combinou, né, a fome de Deus com a fome de existência, com a fome de pão? Né? Se dali a pouco a gente está quebrando o pau com aqueles que se dedicam a reforçar esse testemunho de Jesus, né? Como eu vi determinados segmentos católicos criticando a CNBB, dizendo que não tinha que ter essa campanha, que a CNBB estava querendo politizar. Que é isso? Politizar? A CNBB está querendo evangelizar. E se a gente traz o termo política, e mais que isso, a ação de politizar, é com base no evangelho. O evangelho que se ocupa com a fome de Deus, mas se ocupa com a fome de pão. Né? Então, meus irmãos, como eu disse a vocês, o cristão e a cristã que compreendeu o sentido do Pai Nosso, para mim, ele compreendeu o sentido não só da oração, como da espiritualidade de Jesus. Aí voltemos à oração, né? A oração que o Senhor nos ensinou. Eu já trago ela com alguns elementos mais atuais, né? Como o Lucas nos guiava no início: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Olha que trecho maravilhoso, né? Aí eu pergunto a vocês, o que será que Jesus quis dizer com venha a nós o vosso reino? Ele traz isso quando ele ensina o discípulo a orar. Fala do Pai, fala do pão e se ocupa com o reino que deve vir a nós. Como ele mesmo registra, venha a nós o vosso reino. Aí eu pergunto para vocês, o que será que Jesus quis dizer com venha a nós o vosso reino? Eu não pretendo responder a essa pergunta. Eu quero deixá-la como está, em forma de pergunta mesmo, para vocês ficarem pensando, o que o Senhor quis dizer com venha a nós o vosso reino? Me permitam abrir um parênteses, mas eu vou manter essa opção de não responder a essa pergunta. Eu quero deixar essa pergunta. Eu não sei se eu falei isso em outras reuniões, Lucas e demais. Quando eu era adolescente, talvez até mais moço que isso, eu lembro de uma propaganda de televisão, viu? Lembro de uma propaganda de televisão que passava naquele canal. Não sei se ele ainda está na TV aberta, mas era, e se ele tiver, continua sendo um dos melhores da TV aberta. TV Cultura. Não sei se os irmãos e as irmãs vão lembrar da TV Cultura. Eu lembro de uma propaganda que eu vi na TV Cultura que eu nunca esqueci. Vi na minha adolescência, como eu disse, talvez até mais moço que isso, mas não esqueci. E a propaganda era a seguinte, a propaganda dizia isso: não são as respostas que movem o mundo, mais do que elas são as perguntas que movem o mundo. Então, já estou deixando claro aqui a minha intenção de deixar essa pergunta para vocês. O que o Senhor quis dizer quando ele traz na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino? E aí, como eu disse, eu vou pedir permissão a vocês para abrir um parêntese. A pergunta vai continuar posta. E eu vou abrir esse parêntese não para responder a pergunta, mas para dizer uma coisa para vocês. Para destacar que essa afirmação de Jesus sobre o reino de Deus
essa afirmação que Jesus destaca sobre o reino de Deus, que deve vir a nós, ela é tão séria, mas tão séria, que era o que o Império Romano precisava saber para classificar Jesus como um subversivo e bater o martelo da sua condenação. Fecho parêntese e volto à pergunta. O que será que Jesus quis dizer, convém a nós, o vosso reino? Aí é o seguinte, meus irmãos, como a gente começou com a oração, e eu já estou nas minhas últimas observações em relação a essa nossa reflexão, a isso que eu trago para a gente refletir, que eu trouxe essa noite, eu vou aproveitar aqui o livrinho que eu mostrei para vocês para colocar à disposição de vocês essa oração, que diz assim: como comparar os meus gemidos à opressão diária desse povo? Para quem um pedaço de pão vale um dia de serviço. Como chorar diante do que vivo e faço, se um pai não tem como tratar o filho consumido pela doença? Posso deixar sangrar o meu coração, sabendo da filha expulsa de casa por entregar-se numa paixão pura e imensa? Tenho o direito de queixas perante a costureira do subúrbio, a sustentar os filhos na rotina inglória de uma vida encerrada em calendário e sem história? É possível voltar-se sobre si mesmo quando um continente grita em dores de parto por sua libertação? Faze, Senhor, que a minha mente não seja povoada pelos fantasmas dos meus caprichos ociosos, mas habite sempre em mim a memória dos companheiros, exilados, torturados, assassinados, sem um olhar de ternura, um beijo de consolo ou uma flor sobre o túmulo. Povoa o meu coração com os clamores da fome precoce dos índios expulsos de suas terras, dos poceiros tocados pelo gado, dos trabalhadores que tudo fazem sem nada possuir. Dá-me coragem, Senhor, de caminhar pelas sendas escuras da fé que ilumina os meus passos. Arranca-me de mim mesmo, como os primeiros raios do sol apagam as trevas da madrugada. Possa eu acolher a totalidade do teu amor, tornando a minha boca, a tua boca, os meus braços, o teu braço, o meu olhar, a tua firmeza, lúcida como o brilho da primeira estrela da manhã. Aí eu finalizo as minhas reflexões dessa noite, bem antes do tempo, mas fazia parte dos meus objetivos, não prolongar essa noite, mas eu estou aqui à disposição de vocês. Se todos concordarem que a gente deve prolongar, a gente vai prolongar. E quero jogar para o Lucas agora, para o Lucas fazer essa mediação aí, trazendo para a gente
o que as pessoas registraram no chat, deixar o espaço aberto para quem quiser se manifestar. Então, Vitor, em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar mais uma vez pela sua formação. Admiro demais, Vitor, pela forma dele de colocar. Diferentemente de mim, que sou bem agitado, ele é bem mais calmo. A gente chega ao resto dele falando, né? Porque eu já sou ligado no 280. Mas, assim, eu queria, inclusive, antes de abrir espaço para vocês, né, mas quem quiser pode colocar algo no chat, eu já estou preparando para entrar. Eu queria só fazer uma colocação quando ele falava sobre a questão dos essênios, né? Eu tive que estudar um pouco sobre isso, porque a gente discute, de fato, quando teve essa questão das escavações lá em Qumran, é colocado muito sobre isso, e talvez João Batista, ele era um essênio, né? Hoje em dia existe um grande viés de que diz isso, inclusive, se nós voltarmos lá para quando os evangelistas vão falar quem é João Batista de fato vivia no deserto, João Batista comia comidas específicas, né? Permitem-me usar a expressão espécie de um puritanismo mesmo, né? Comidas específicas, não era qualquer tipo de veste, e a gente pode inclusive perceber isso na dinâmica da própria fala da parte de João Batista. Aí eu quero até colocar um exemplo que eu acho que é interessante, assim como a gente já vê hoje, né, o nosso irmão colocava, dos grupos atualmente que tem essa visão, eu vou usar essa expressão, né, aspas, uma espiritualidade de fuga, né, de fuga do mundo. Naquele tempo também o pessoal admirava mais João Batista do que Jesus. Os biblistas vão sempre dizer que João Batista provavelmente tinha mais discípulos do que Cristo, porque a mensagem de Cristo não atraía muita gente, porque ela era muito oposta daquilo que o povo queria ouvir. O grande problema é esse, né? A gente quer projetar em Cristo aquilo que eu quero escutar, não exatamente aquilo que ele sabe que eu necessito, né? Acho que é essa mesma discussão que aparece hoje. Mas assim, eu quero parabenizar o Vitor mais uma vez. Obrigado, Lucas, pela sua colocação, perfeita. E eu quero abrir espaço para vocês, né? Que Neide falou aqui no chat, né? No caso, não é Neide, né? Sou Gabriel, da Diocese de Guarabira. Uma ótima reflexão. Eu quero saber aqui se alguém gostaria de participar, né? Fazendo alguma pergunta, fazendo alguma colocação, ou até se quiser responder a pergunta que o Vitor colocou, né? Sobre o que viria a ser, se vem a nós o vosso reino. Eu sei que é muito a questão também para a gente pensar, né? Sobre o que também seria. Mas caso alguém também queira participar, partilhando, perguntando, comentando, acrescentando, a gente está aqui aberto a ouvir, tá certo? Basta abrir o microfone ou levantar a mãozinha, a gente abre o espaço. Estou vendo aqui que Maria Rocha colocou no chat. Boa noite. Vitor, que reflexão maravilhosa. Que Deus o ilumine sempre. Alguém gostaria de participar, pessoal? Perguntando, comentando. Pode abrir o chat, que aí fica algo que a gente sente muito em casa, né? Eu vou aproveitar. Vitor falava sobre a espiritualidade de Cristo que é na caminhada. É interessante que nos evangelhos aparece muito Cristo entrando nas casas também, né? Esse contato próximo. E nós, enquanto igreja, também precisamos viver isso. Alguém deseja participar, perguntando, comentando? Ô, Lucas, tem uma observação interessante em relação a esse fato de você falar sobre a entrada de Jesus em casas, né? Tá muito claro, né? Nas Escrituras. A gente falava em escavações. Olha, pessoal, quando a gente fala em escavações, arqueologia, não é querendo complicar, é para deixar claro que a nossa fé, ela está conectada com a razão também, né? Essa história de que ciência e fé devem se distanciar uma da outra, eu particularmente estou na fila dos que não acreditam nisso, viu? Ciência e fé devem estar juntas, e a gente teve ao longo da história bons exemplos, inclusive isso está até posto no magistério da igreja, né? Sim, sim. Afinal de contas, teologia é uma ciência, né? Então, não tem como a gente distanciar a razão da fé e fé de razão, não. Mas, olha, quando a gente fala em escavações, a gente está tentando trazer aquilo que é da história e que, em determinados momentos, se assemelha à nossa história, aos elementos do nosso cotidiano, o que deixa a nossa relação com Jesus, por exemplo, até com as comunidades, as primeiras comunidades cristãs, mais próxima, né? E aí o Lucas falava, muito bem destacado, Lucas, por você, sobre a entrada de Jesus em várias casas, né? E eu lembro que houve uma escavação até recente em Nazaré, tentando virar Nazaré pelo avesso, e uma das conclusões dessa escavação em Nazaré
foi que não havia ali nenhum vestígio de sinagoga. Lucas deve saber disso aí, né? Não havia em Nazaré nenhum indício, nenhuma estrutura, nada que indicasse uma sinagoga. Estariam os evangelistas errados por terem registrado, por exemplo, a experiência de Jesus voltando do encontro com João Batista a Nazaré, indo até uma sinagoga, está lá registrado no Evangelho. Jesus vai a uma sinagoga de Nazaré. Aí, com as descobertas, estariam os registros evangélicos errados? Não, porque sinagoga não significa templo, não significa só templo. Significa também, você pode usar o termo sinagoga para significar templo, mas a sinagoga não tem só esse significado. Sinagoga, e esse significado é muito mais próximo do tempo e da experiência de Jesus, era uma reunião entre as pessoas que se dava em qualquer lugar, inclusive nos cômodos das casas, como o Lucas muito bem colocou aí. Então, e eu sinto falta, viu, Lucas, e demais, desses encontros nas residências, né? Onde a gente assume essa intimidade com os irmãos no seio da nossa casa, onde a gente estende a toalha sobre a mesa e partilha o pão, partilha as histórias, partilha as palavras, né? Isso devia fazer mais parte, né, da nossa experiência de comunidade. Eu quero abrir espaço para a Rosidete. Acho que ela levantou a mãozinha para poder falar. Foi isso? Será que foi eu que eu vi errado? Mas, de antemão, vou lendo aqui o que foi que o pessoal colocou, né, no chat. Maria Rocha colocou assim: não sei o que perguntar, estou encantada com suas palavras, como nosso Jesus é maravilhoso. Eliane colocou: parabéns, Vitor, Deus te abençoe. Cida Feitosa colocou: parabéns, Vitor, mais uma vez sua reflexão foi maravilhosa. A Dailma colocou: boa noite, cheguei na metade, depois estou atrelando enfermagem com sala de aula, ou seja, aumentando o gasto do Rivotril. Nas aulas, estou levando materiais para desenvolver aqui a atividade dos meus alunos usando material concreto de evangelização. Graças a Deus, está sendo bem acolhido. Que bênção, né? Obrigado pela partilha e a amplitude de hoje. Ô, Lucas, diga. Me permita dizer a Deilma, né? Que esse miserável que vos fala é enfermeiro, viu? Legal, não sabia disso não. Então, Adeilma, você tem mais um aí, viu? Atrelando os conhecimentos para a gente reforçar a nossa profissão, mas reforçar a nossa fé também, né? Isso mesmo. Rosidete havia levantado a mão. Irmã, se você quiser falar, pode abrir o áudio, viu? Falem, pessoal, aproveitem o espaço. Não deixem só a gente falando aqui sozinho. Olá, meu irmão, pode falar, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. O Vitor, já vi que estou rodeado de enfermeiros. Professor é enfermeiro, meu filho é enfermeiro, minha esposa é enfermeira. Então estamos em casa, Laerte. Estamos em casa. Feliz de saber. Vitor falou um assunto aí muito importante. Às vezes, pessoas que às vezes estão mais tempo na igreja, às vezes lá da pré-história, aí se acham tal, e às vezes esquece de acolher as pessoas para que elas possam se aproximar da Trindade Santa, né? E eu lembro que uma vez eu fui batizar um jovem pré-adolescente, eu era o padrinho, eu e minha esposa, e a família é toda desestruturada. Queriam batizar o filho, fizeram a preparação, tudo, e no dia foi a família e o pai desse pré-adolescente não foi. E eu perguntei, cadê seu esposo, cadê que não veio a brilhantar esse momento? Aí ele disse, ele ficou em casa. Depois, uns dias depois, encontrei com ele. Aí eu perguntei, olha, por que o senhor não foi para o batismo do seu filho? E ele me disse uma coisa que eu fiquei muito triste. Né? Ele disse, olha, eu não sou digno de estar lá na igreja.
Aí aquilo eu fiquei sem saber dar resposta a ele. Depois de alguns dias, eu voltei a conversar com ele e disse: olha, você me disse que não é digno de estar na igreja. Mas lá é o lugar de estarmos presentes, porque lá é local de oração, de estarmos em intimidade com Deus. E é através da oração que a gente se reconcilia com Deus, não só com Deus, mas também com os nossos irmãos. E é lá que a gente encontra a verdadeira paz. E lá também é onde a gente vai tentar melhorar um pouco as nossas atitudes, que muitas vezes não condiz com o que Deus quer para cada um de nós. E o Pai Nosso, ele nos ensina isso muito bem. Né? Quando a gente diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Quando diz nós, significa que estamos em grupo, estamos rezando em grupo. Então, para nós, a oração que Jesus nos deixou é um elo de ligação muito forte, não só com a Santíssima Trindade, mas também com os nossos irmãos. Muito importante isso aí. Obrigado pela participação, irmã. Isso é muito verdade mesmo. Cida Feitosa levantou a mão. Quer falar, minha irmã? Quero sim. Primeiro, agradecer a Vitor por esse dom imenso dele para nós. E depois, assim, me referir ao Pai Nosso. Sinto que o Pai Nosso é uma oração coletiva, não é individual. Então, é uma característica, né, da espiritualidade de Jesus, né, o tipo de oração que ele usava. E também me fez lembrar assim, ele ali se fez um com o homem e se colocou na condição de filho e fazia essa súplica para todos. Isso ficou forte, né, porque eles faz essa súplica ao Pai, né? Pai nosso que estás no céu. E eu estou lendo um livro que justamente ele ensina-nos, Senhor, ensina-nos a rezar. Vários autores. E um dos autores, ele diz o significado: venha o teu reino. E aí eu lembrei e abri na página, né? E aí ele diz assim: a oração venha o teu reino significa que Deus reina sobre todo o mundo. Ou que Deus reina sobre cada um de nós. E o pecado não reina mais no corpo mortal do homem. Não sei se respondi. Mas eu vou querer dar minha lembrei... resposta. Como é o nome desse autor, Cida? Hein? Como é o nome desse autor? Eu mando para você, viu? Porque são vários. Esse livro Entendi. é composto por vários autores. Entendi. Aí é uma experiência de um autor da Igreja Ortodoxa. Sim. Aí ele diz isso, né? Aí me fez impressão, que quando eu li, me chamou a atenção. Eu disse: Jesus do céu, né? Então, é realmente abrir essa alma, né? Para que realmente tenhamos essa graça de que esse reino encarne em nós. Né? Tudo depende de nós. Depois, quando você mostrou o livro de Frei Beto, Oração e Ação, eu não sei se dá tempo, mas eu vivi uma experiência com esses dois elementos, né? Tinha uma situação de família que eu vinha rezando há muito tempo, e estava me incomodando muito, e não se resolvia, né? E aí, eu pedia mesmo ao Espírito Santo que me ajudasse.
que eu queria, assim, contribuir para que aquela situação fosse resolvida. Eu estava consciente de que estava rezando, eu estava pedindo de tudo. Mas aí, depois que eu fiz esse pedido ao Espírito Santo, ele me indicou algumas ações, entende? Então, que me levou a ter uma iniciativa no amor. E a primeira indicação dele, eu obedeci de imediato. E na conversa, porque era uma situação de família, eu comuniquei. Eu disse o que o Espírito Santo tinha me pedido. E o que foi? Fazer uma comunhão. Já que a pessoa não diz a necessidade, eu sei que ela está em necessidade, ela não quer dizer o que está precisando, então eu vou colocar um determinado valor para ela. Aí fiz um Pix. E aí fiz um Pix, e quando foi no final do dia, a pessoa me agradeceu muito feliz. Muito feliz. Então, dali eu já vi que abriu, né? As portas abriram para uma comunicação, um novo relacionamento, né? Fiquei contente, mas eu não fiquei satisfeita com isso. Aí eu fiz uma visita. E nessa visita eu levei mais 2 pessoas da família. Então, quando chegamos lá, o relacionamento estava meio conturbado, né? Mas assim mesmo eu levei essas 2 pessoas. E a gente, quando nós chegamos lá, a gente viu a necessidade de fazer uma faxina. Fizemos uma faxina, né? Mas, Vitor, no final ela oferecia um café. Mas, olha, é impressionante como é verdadeiro. A ação, a oração que nos leva a uma ação, a um testemunho. E com essas 2 ações, né, impulsionadas pela oração, pela súplica, resolveu todo o relacionamento dessa família. Né? E eu realmente, a oração sem a ação, ela não fica muito potente em determinadas situações. Né? Digo isso por essa experiência que eu vivi em família. Era um relacionamento que estava todo desfeito e que foi recomposto pela ação e pelo testemunho de serviço. Testemunho de serviço, né? Então, voltou aquele clima de unidade, de comunhão, de família. Então, quando você mostrou o livro Ação, Oração e Ação, eu me lembrei dessa minha experiência com a família. Pronto, era isso que eu queria colocar. Bacana, sim. Obrigado. Obrigado pela partilha, irmão. Pessoal, o horário já está dando, mas eu queria dar uma resposta para a fala de Vitor, né? Mas depois até no grupo o pessoal pode partilhar sobre isso também, né, Vitor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu só queria, quando ele perguntava sobre o que quer dizer venha a nós o vosso reino, eu sei que tem muita justificativa para isso quando a gente vai para a área de estudo bíblico, né? Mas veio uma na minha cabeça usando um pouco da dinâmica da escatologia, né? Venha a nós o vosso reino é um pedido. E, quer queira, quer não, nós estamos igual na Santa Missa, quando após o mistério da fé a gente acaba dizendo, né, vinde Senhor Jesus, é muito similar. Só que uma coisa que eu aprendi, né, nas aulas de escatologia é que quando nós pedimos para que o reino venha, que Cristo volte pela segunda vez, não é um pedido passivo. Essa é a grande questão. Muita gente acha que é similar àquele povo quando Jesus vai para o céu, que fica olhando para o alto, e aí chega o anjo e diz assim, olha, ele virá da mesma forma, mas vocês não tem que ficar aqui não, né? Então, venha a nós o vosso reino, ou vinde Senhor Jesus, que a gente diz na missa, é na questão de o nosso desejo de apressar a implantação do reino de Deus, que é justamente o oposto daquilo que o Império Romano fazia, que é o império que visava o dinheiro, que visava a honra, que visava acabar com a dignidade humana,
que tinha uma dinâmica totalmente de escravidão, né? Toda essa dinâmica toda. Então, quando a gente deseja, né, venha a nós o vosso reino, é que já aqui no hoje da nossa vida, né, nós possamos implantar o reino de Deus com as nossas ações, as nossas amizades, nas nossas famílias, em toda essa realidade, né? É uma das respostas, é claro. Não estou aqui para poder, como é que eu posso dizer, finalizar esse ponto. Eu acho que dá muito pano para manga, como diz a história, né, Vitor? Sem dúvida. Eu gostei muito da sua resposta, Lucas. E eu me vi na sua resposta, nessa experiência que eu fiz, viu? Que bom, minha irmã, que bom. Ô, Lucas, a Eliane me perguntou aqui onde ela pode encontrar esse livro do Frei Beto. Ó, Eliane, faz muito tempo que eu adquiri esse livro e eu consegui ele num sebo, sabe? Nessas lojas de livros usados. Eu posso indicar até um site de O sebos. individual está vendendo aqui, R$6. Pronto. Aí. Ele deve ser muito baratinho também. Eu indicaria o site da Estante Virtual, que é uma loja de... Pronto, aqui o Lucas colocou. Pode pegar esse link aí, você vai encontrar. Tem muita coisa boa ali. R$6 é bem baratinho mesmo. Então, pessoal, já deu a hora, né? Então, nós queremos agradecer a todos que estavam aqui presentes. Vitor, quer desejar fazer alguma fala final? Eu não vou puxar uma oração, porque você acabou agora há pouco de ler uma oração do livro, encantadora. Eu sugiro que a gente possa finalizar rezando mais uma vez o Pai Nosso, mas eu abro espaço para Vitor para que ele possa fazer suas considerações também. Tá certo. Eu agradeço demais, pessoal, a participação de vocês. Praticamente as pessoas que começaram a reunião são as pessoas que estão finalizando a reunião, então eu agradeço a cada um e a cada uma a importância a presença de vocês nesses espaços, não só nesse, mas em outros e nos que virão. É muito importante. Eu falava com o Lucas um tempo atrás, antes da gente começar esses encontros nos quais eu fui facilitador, que nós temos aqui um espaço riquíssimo, né, Lucas? Um espaço muito rico de formação, onde a gente aprende um com o outro, né? Onde a gente observa as experiências do outro e aprende com elas, né? Gostei muito da partilha do Lucas, da partilha da Cida sempre trazendo experiências do cotidiano para ilustrar as nossas reflexões. E a todos que se colocaram aqui no chat, não quiseram falar como os demais que falaram, mas sintam-se acolhidos também. E eu gostaria só de dizer, aproveitando as nossas reflexões de hoje, foi partilhado por vocês também, que a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade, eu falava antes que a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade dos caminhos, Lucas reforçava isso com um grande exemplo, e é também a espiritualidade do anúncio. A espiritualidade de Jesus é a espiritualidade do anúncio. Nós partilhamos há pouco sobre a espiritualidade de Jesus que o faz pedir a Deus que o seu reino venha a nós, né? Agora, a espiritualidade de Jesus não é só uma espiritualidade do anúncio, como ele anunciou o reino, que já estava conosco, já está entre nós. A espiritualidade de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é uma espiritualidade também da denúncia. A espiritualidade de Jesus anuncia tudo aquilo que vai ao encontro do reino. Mas a espiritualidade de Jesus também denuncia tudo aquilo que vai de encontro ao reino. Então, não nos esqueçamos disso, que Deus possa reforçar o sentido da espiritualidade ensinada por Jesus, assumido por Jesus, que Deus nos faça reforçar durante todos os nossos dias a capacidade de orar como Jesus orou, e que o reino não seja algo abstrato, mas algo concreto, que se dê nos nossos dia a dias, ainda que se dê em pequenos espaços, através de pequenas revoluções,
através das transformações que cada um promove na sua própria vida, na vida do outro. Nós temos vários exemplos disso. Então, que Deus possa reforçar isso e nos reforçar, sobretudo, enquanto uma grande comunidade eclesial, porque eu penso e compartilho isso com vocês e com outros, que a nossa igreja ela deve se reforçar como uma comunidade de homens e mulheres que não só têm fé em Jesus, mas assumem a fé de Jesus para continuar esse caminho de transformações, até o dia que Deus disser assim, pronto, agora venha toda a comunidade para a geografia celestial, para a gente se confraternizar para sempre, né? É isso. Então, muito obrigado, Vitor, por suas palavras, muito obrigado a todo mundo que esteve presente. Vamos juntos rezar um Pai Nosso, mas antes eu só queria responder a uma pergunta que foi feita, né? Quando será a próxima reunião? Pessoal, nossa próxima reunião é dia 19 de setembro, daqui a 15 dias, onde nós vamos juntos estudar a espiritualidade da missão, que já pega um pouco do que Vitor colocava aqui agora. O tema será a espiritualidade da missão, orientações espirituais para a missão, uma necessária revisão de vida, né? Alerta para os perigos do gnosticismo e pelagianismos atuais, um pouco disso que foi colocado aí por Vitor, e a santidade do mundo atual. E quem será a nossa facilitadora será a nossa irmã Zoélia, tá bom? Então, nós contamos com a participação de todos e vamos finalizar juntos, rezando juntos, já que é a oração comunitária, como também foi colocada, a oração do Pai Nosso. Rezemos. Pai Nosso, Pai nosso, que estás nos que céus, estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E a nós venha a seu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. em nome do Pai, e do Filho, e do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Até a próxima, Lucas. Até a próxima. Amém. Boa noite para todo mundo, pessoal. Deus abençoe a todos. Boa Até daqui a noite. 15 dias. Boa noite. Boa noite.